Sport completa 119 anos de história e o aniversário foi movimentado, teve proposta milionária para a joia da base rubro-negra. Tem reforço à vista para o técnico Mariano Sosso. Fica aqui comigo que eu vou te contar tudo em todos os detalhes logo depois da vinheta. Salve, salve, torcedor rubro-negro, seja bem-vindo ao Ilhatube, o espaço de ardentes seguidores do Leão da Praça da Bandeira. Se é a sua primeira vez aqui, aproveite para se inscrever e deixar o sino das notificações ativados para que você não perca nenhum conteúdo aqui do canal, tá bom? É um pedido importante porque, como eu sempre falo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e passa a recomendar para mais e mais pessoas terem acesso ao conteúdo deste amigo que vos fala. Nesta terça-feira, o Sport completou 119 anos de história com um aniversário não pouco movimentado. Na noite dessa terça-feira, explodiu na mídia nacional e em especial na de Pernambuco a notícia de que, após algumas especulações que nós já vínhamos comentando durante o decorrer da semana, o Chelsea sinalizou uma proposta de 40 milhões de reais pela jovem joia da base Pedro Lima, lateral direito do Sport, que vem aí se destacando, garoto de 17 anos de idade. Na semana passada, nós tínhamos a notícia de que alguns times do quilate do Real Madrid, do Barcelona, do Manchester City, da também Liga Inglesa, apresentaram intenção de contar com o jovem Pedro Lima, mas o Clique Esportivo, chamada que você vê aqui, do repórter Pedro Henrique Dias, divulgou na noite desta terça-feira que o Chelsea efetivamente sinalizou com uma proposta de 40 milhões de reais pelo lateral direito rubro-negro e que a ideia inicial do time inglês seria contar com o atleta já para o meio do ano e, inclusive, repassá-lo ao Strasbourg, da França, para que o garoto possa ganhar cancha e, em seguida, ele possa ser, quem sabe, incorporado aos Blues lá da Liga Inglesa de Futebol. Eu, particularmente, torcedor, entendo que, apesar de sabermos que se essa negociação fosse feita com o time do eixo, esse valor seria muito maior, seria muito mais representativo, se o Sport concretizar essa venda, será, né, com toda certeza, a maior venda da história do futebol nordestino e, não preciso dizer, do futebol pernambucano e da história do esporte. O garoto tem muito potencial, tem muita qualidade e condição de contribuir tecnicamente com o esporte. No entanto, a gente já viu alguns filmes parecidos e, como diz o ditado, gato escaldado tem medo de água fria. Então, já deixamos passar situações como a de Ciro em 2009, a de Richelli em 2015 e 2016, quando vários times europeus ali consultaram o Sport sobre a possibilidade de levar o volante rubro-negro, e mais recentemente o caso de Everton Felipe, onde o Sport acabou vendendo o atleta para o São Paulo por um valor ali de 5 milhões, onde chegou, comenta-se, uma proposta do futebol europeu acima da casa dos 10 milhões de reais. Entendo que no momento que o Sport está passando em recuperação judicial, sendo necessário o reforço de caixa, esse valor, apesar de ser um valor que a gente sabe que poderia ser maior, não pode ser negado, né? O Sport não costuma fazer negócios diretamente com esse mercado. Veja aí o caso, por exemplo, do Joelton, que quando foi vendido, primeiro precisou ser emprestado para um time austríaco para depois estourar no Newcastle. Então é importante abrir portas com os principais mercados da Europa. Então, por esse valor, eu concretizaria sim a venda do Pedro Lima, mas deixa aqui a sua opinião e fala o que você acha dessa possibilidade de perdermos o jovem lateral rubro-negro. Obviamente, muito importante de que, se a negociação for concretizada, o Sport já caia em campo para que na janela de junho ou julho, né, acho que é julho que a janela abre, o Sport possa contratar um lateral direito que venha para assumir a titularidade. O Rosales vem melhorando nos últimos jogos, mas claramente não é um jogador para ser titular numa campanha de um time que objetiva acesso e ainda mais título
que é o nosso caso, acredito eu, que o Sport briga por título esse ano. Falando em relação à reforma da Ilha do Retiro, nesta terça-feira, no aniversário de celebração do clube, o presidente Yuri Romão, em um restaurante que fica ali dentro do complexo esportivo do Sport, convidou alguns ex-presidentes, entre eles estavam presentes o Jarbas Guimarães, o Wanderson Lacerda, Luciano Bivar e entre eles também o Gustavo Dubé. Então a diretoria do Sport revelou em matéria do GE, que você vê aqui a chamada, que a reforma da Ilha do Retiro deve ganhar aí novidades nos próximos dias. Eu vou abrir aspas aqui para o Yuri Romão, onde ele fala que convidou o Gustavo Dubé, que é um dos presidentes que esteve presente no almoço desta terça-feira, para, juntamente com o Rafael Campos, que é arquiteto e diretor do Executivo Rubro-Negro, o Leonardo Bacelar, que é ex-secretário de Política Urbana e Licenciamento do Recife, e também o Bruno Schwamba, que é quem está à frente de toda essa operação e que o Yuri fala aqui que ele faz uma integração grande com várias consultorias. Foram 6 consultorias contratadas, você vê aí nesse recorte do texto, para que nos próximos dias o Sport possa levar a CCU, deixa eu ver aqui o que significa essa sigla, só para eu não dizer errado, Comissão de Controle Urbanístico da Prefeitura do Recife. Então, o Sport deve apresentar o projeto para que a Ilha do Retiro tenha continuidade aí nesse processo de reforma. No início se dizia que o Sport faria uma reforma muito ampla, né, tentando modernizar de forma grande a Ilha do Retiro. No entanto, não veio o acesso, chegou aí punição de público durante o início desse ano e o Yuri falou que não seria mais possível dar seguimento a esta grande reforma e que seria dado um tapa no visual da Ilha do Retiro, investindo principalmente em troca de gramado, em troca de drenagem e em parte elétrica, além de uma possível encaderização, nem sei se esse termo existe, mas colocar cadeiras em toda a Ilha do Retiro. E parece que agora, segundo a matéria do GE, chegou-se a um meio termo, que é o que vai ser apresentado à CCU, para que possa termos novos capítulos aí do andamento da reforma da ilha, para que, quem sabe, ainda no campeonato da Série B, o Sport possa mandar os jogos do segundo turno, ou parte dos jogos do segundo turno, na Ilha do Retiro. Então, esperamos todos, né, na verdade, que realmente esse tema ande, porque o lugar do rubro-negro é na Ilha do Retiro. Nada contra a Arena Pernambuco, levando em consideração todos os senões de mobilidade, mas o lugar do rubro-negro é na Ilha do Retiro. Vamos falar um pouquinho agora do campo. Em relação à preparação de jogo para o jogo contra o Ituano, o Sport viaja nesta quarta-feira, terça-feira pela manhã. A propósito, torcedor, quando eu falei terça-feira, dia 13, considere como segunda-feira. Eu estou meio perdido no tempo aqui, mas o Sport viaja nessa terça-feira, dia 14 de maio, para Itu, e pode contar com um importante reforço, voltando aí para dar opções para o Mariano Sosso, que é o Zé Roberto. Olha aqui, ó, chamada do NE45, atacante Zé Roberto inicia a transição e se aproxima de retorno pelo Sport. Zé Roberto, nessa segunda-feira, treinou com os jogadores que não participaram da vitória contra o Brusque no último sábado e pode vir a compor o elenco, compor relação que vai enfrentar o Ituano nesta quarta-feira, dia 15 às 19 horas, em Itu. Então a matéria diz aqui que o Zé Roberto é muito importante para o esquema do Mariano Sosso, né, vem alternando aí posição com o Gustavo Coutinho, sempre que entra faz os seus gols, colabora com a assistência, então será muito importante se o Zé Roberto voltar. Por hora, que estão ainda indisponíveis para o técnico Mariano Sosso, seguem ainda em transição física o Pedro Martins, se recuperando de desconforto muscular, e o Fábio Matheus, que também foi reportado pela direção rubro-negra, né, pelo departamento de futebol rubro-negro, que também ficou indisponível, não deixou muito claro qual é o problema médico do Fábio Matheus, mas não deve ser também opção para esse jogo. Jogo, aliás, que terá um duelo de opostos. De um lado, o Ituano, com 0% de aproveitamento, pior defesa do campeonato. Dentre os 124 clubes da Série D, tem o segundo, da Série A, B, C e D, melhor dizendo, tem o segundo pior aproveitamento. E do outro lado, o Sport,
com aproveitamento de 100%. É uma expectativa grande de nossa parte que o Sport possa somar mais 3 pontos em Itu, manter os 100% de aproveitamento, e este que vos fala, representando aí o Ilhatube, amanhã estará viajando, não sei se no voo da delegação, mas estará indo também para São Paulo para acompanhar pelo segundo jogo esse ano do Brasileirão da Série B, o Leão ali de pertinho. Tá bom? Essas eram as novas de hoje. Se você chegou até aqui, eu reforço que você se inscreva, deixe o seu like, ative o sino da notificação e recomende para um amigo rubro-negro. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida e pelo esporte, tudo!